Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar nesse domingo, dia 2 de outubro de 2022, o Boletim AV, com muitas informações do nosso amado Vasco. Domingo importante, domingo da democracia, em que você pode escolher os seus representantes, quem você quiser. É seu direito, único e exclusivo. O voto é seu. O voto é a sua arma. Faça uso dela. Você precisa votar. Se você não puder votar por alguma força maior, tudo bem. Mas se você puder votar, faça. Não se isente. É um momento importante, como todas as eleições sempre são. Mas é muito, muito fundamental que você compareça e deposite o seu voto. Escolha o seu representante. Que você tenha um domingo abençoado, tranquilo, em paz, para fazer o seu dever cívico. E agora, para me acompanhar aqui no Boletim AV, você, torcedor cruzmaltino. E a gente vai falar muito da preparação do Vasco. A tabela apertou ainda mais por conta de um resultado que aconteceu ontem. Mas depende de nós. Nós precisamos vencer. E a gente vai contar como o Vasco pretende vencer o Operário daqui a pouco, depois do recado da Mais Ágil. A Mais Ágil, que é patrocinadora do Boletim AV. A Mais Ágil é uma empresa que te ajuda. Você sabia? Você pode ter aquele dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço depositado. Faz uma pesquisa. Quase sempre, se você saiu de um emprego ou se você está ainda, você tem o Fundo de Garantia por lei depositado. E você não recolhe, você pode antecipar isso. E aí entra o pessoal da Mais Ágil. Expertise, capacidade para, em menos de 24 horas, dar o resultado e conseguir a grana para você. Imagina, você precisa de um dinheiro urgente para pagar alguma coisa, para de repente antecipar aquela prestação que, se você paga antes, você recebe um bom desconto. Ou então não, você quer comprar alguma coisa, quer dar entrada numa viagem, quer dar entrada num carro. Use o dinheiro da Mais Ágil. O telefone passou aqui embaixo, contato deles direto, 24 horas. Pessoal da Mais Ágil é fera e trabalha muito bem. O Vasco treinou hoje pela manhã. Fez seu último treinamento aqui no Rio de Janeiro antes do jogo decisivo, da partida decisiva do Campeonato Brasileiro na próxima terça-feira, 19h, em Ponta Grossa, no Paraná, contra o Operário de Ponta Grossa. O Operário está em situação dificílima, empatou nessa rodada com o Vila Nova em casa e está ali na zona do rebaixamento em dificuldade, a 4 pontos do primeiro fora da zona do rebaixamento. Portanto, vencer é muito importante para o Fantasma, como é apelidado a equipe do Paraná. Fantasma também para o Vasco, porque o Vasco tem esse assombro há 8 partidas, não conseguindo vencer fora de casa. Mas agora precisa fazer essa vitória, ou pelo menos somar pontos. Não dá mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque um resultado que aconteceu ontem no interior de São Paulo, no estádio Novelli Júnior, apertou ainda mais o cinto. Eu cheguei a falar aqui na sexta-feira no AV-News. A porta convidando para a festa da Série A foi aberta pelo Vasco. Bahia e Grêmio também resolveram chamar para a festa. Tanto é que o Bahia ontem foi capaz de demitir o treinador campeão da Série B no ano passado pelo Botafogo, o Anderson Moreira, demitiu o treinador depois da derrota em Chapecó por 3-1 para a Chapecoense, que também está lá embaixo. O Bahia que não ganha fora de casa desde meados de julho. O Vasco tem a dificuldade agora de estar a 2 pontos do Ituano. O Ituano agora está mais próximo do Vasco. Passou o Londrina, venceu ontem o CRB e foi para 47 pontos. Numa jogada de 2 jogadores que já atuaram aqui. Aliás, um conhecido, porque é do Vasco. O ponta-direita Vinícius Paiva foi ao fundo e cruzou para Brenner, ex-atacante do Botafogo, que veio do Juventude, fazer o gol da vitória. O Ituano venceu o CRB, pulou para 47 pontos e está a 2 pontos do Vasco da Gama. E o Ituano depende dele
para poder subir, sim, porque o Ituano tem o último confronto com o Vasco da Gama, confronto direto. Se vencer os 5 jogos até o 6º contra o Vasco, vencendo o Vasco, passa a equipe Cruz Maltina. Então agora não tem mais essa situação, pelo menos por enquanto, de empatar em pontos ou pelo menos passar em saldo. Agora não, é confronto direto. É claro que a tarefa do Ituano não é uma tarefa fácil. Afinal, o Ituano, no meio de semana, vai a Belo Horizonte enfrentar o campeão da Série B de 2022, o Cruzeiro. O Cruzeiro que foi campeão depois dos resultados de Grêmio e Bahia no final de semana, mas o Cruzeiro, é claro, não vai querer ter a sua faixa carimbada nesse momento. E vencendo o Ituano já ajuda o Vasco. Ajuda se o Vasco conseguir também um bom resultado, porque aí nós temos as outras equipes. O Londrina, por exemplo, está próximo, o Sampaio Correia também se aproximou, o Sport Clube do Recife está próximo, enfim. Veio todo mundo para a festa, o Criciúma, que venceu o Brusque, também está ali no bolo. Está todo mundo na expectativa de beliscar uma das vagas. Para muitos, 3 ainda em aberto, porque Bahia e Grêmio estão também ameaçados. O Grêmio tem 53, o Bahia tem 52, o Vasco tem 49. E logo atrás vem toda essa galera. Então o Vasco precisa vencer o Operário. Precisa dar resultado fora de casa. Pelo menos somar pontos. Isso é muito importante. O Vasco da Gama vai viajar à noite para Curitiba. Como eu disse, treinou hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa, fez seu último treinamento. Você está vendo fotos aí do pessoal da assessoria de comunicação do Vasco, do Daniel Ramalho, que é o chefe da fotografia do clube. E na parte da tarde os jogadores liberados para ir em casa, e à noite a equipe está viajando para a capital do Paraná. O Vasco vai treinar segunda-feira em Curitiba e depois segue para Ponta Grossa, distância aí de 1h30, 2 horas de ônibus. Tranquilamente poderá seguir. O técnico Jorginho não vai ter um jogador muito, mas muito importante. O volante Yuri Lara. Não pelo talento abusivo de Yuri Lara, mas pela competição. E os números provam que é um jogador que fará muita falta, porque é o 3º jogo que ele não jogará. E nos outros 2 jogos em que ele não esteve, o Vasco não venceu. Contra o Guarani, em Manaus, e contra a Ponte Preta, em Campinas. E num jogo, ele foi barrado pelo então técnico Maurício Souza, na abertura do retorno contra o Vila Nova, lá em Goiânia. Jogou o Zé Gabriel. E o Vasco perdeu. Portanto, sem Yuri Lara, o Vasco não conseguiu vencer nesse Campeonato Brasileiro. E quem é que vai jogar no lugar dele? Bom, nós tivemos algumas informações ontem que todos os jogadores estão à disposição. Absolutamente todos. Carlito Palácio treinou, Juninho treinou, Zé Gabriel treinou, todos podem ser opções. A tendência maior é que Zé Gabriel seja o substituto imediato, sendo ali o primeiro volante, o volante da contenção. É o reserva da posição. Mas não está afastada a possibilidade de Marlon Gomes ser recuado, com o Andrei fazendo o segundo volante, sendo ali a dupla de volantes, como jogaram durante algum tempo no Sub-20. Mas não há nenhuma confirmação disso, porque seria mudar demais o esquema que Jorginho vem implementando, com Marlon como 4º homem jogando um pouco mais aberto. Zé Gabriel seria substituto imediato de Yuri Lara, com a tendência do Nenê ser mantido, e aí do meio para frente, dúvidas, porque Raniel está vivendo um momento difícil, Jorginho confia muito nele, e não se sabe se realmente Raniel vai ser mantido como titular. E o Egnaldo, que está pendurado com 2 cartões amarelos, dificilmente vai sair do time. A possibilidade de que Figueiredo comece a partida, e aí de repente no lugar do próprio Raniel. Tudo conjectura, nada, absolutamente nada está certo. Outro que pode ter uma oportunidade é Edmar, entrando no lugar do Paulo Vitor, já que Paulo Vitor tem sido sempre substituído no intervalo ou início de segundo tempo pelo técnico Jorginho. Por isso, o Edmar, que tem entrado porque Paulo Vitor não está bem e não tem comprometido tanto, tem a possibilidade de começar essa partida de terça-feira em Ponta Grossa. Como eu disse, a volância também é uma dúvida. Palácios voltou,
Juninho também voltou, não se sabe se vão reforçar. Dentro do rodízio, será que vai Fábio Gomes ou vai Bruno Tubarão? Qual é a opção do técnico Jorginho? Sarrafiori é mantido, mas vai ter chance ou não vai ter chance? Como é que vai ser feita essa definição? Um jogo que é cercado de muita expectativa, porque, como eu disse, o Operário está vivendo uma fase complicada e o Vasco jogou uma vez em Ponta Grossa e não venceu. Foi no ano passado. Aliás, é um confronto extremamente equilibrado. Foram 5 compromissos até agora em toda a história de Vasco e Operário de Ponta Grossa. São 3 vitórias do Vasco da Gama, nunca houve o empate, e 2 vitórias do Operário, especialmente no ano passado. De forma específica, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, jogando em São Januário, perdeu por 2-0, e também na abertura do retorno, jogando lá em Ponta Grossa, o Vasco também foi derrotado. Portanto, o Vasco em Ponta Grossa não conseguiu vencer o Operário. Esse ano conseguiu vencer por 3-0 e não há nenhum empate. Portanto, vai ser um compromisso dificílimo. Como eu coloquei aqui, o time viajando agora à noite, e a tendência é a entrada do Zé Gabriel no lugar do Yuri. E aí, eu tô dando apenas uma tendência. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Edmar, que tem uma tendência de começar a partida, Zé Gabriel, Andrei, Marlon e Nenê, e na frente a dúvida, Raniel vai jogar? Figueiredo vai jogar? Eginaldo me parece estar confirmado. É uma dúvida como o Vasco vai se comportar. O que também é uma dúvida, como alguns jogadores vão se comportar. Como, por exemplo, uma das grandes decepções do Vasco e do torcedor cruzmaltino esse Campeonato Brasileiro. O meio-atacante Alex Teixeira, que chegou na janela como grande expectativa, abrindo mão de receber dinheiro, recebendo o salário que o Vasco propôs, doido para voltar para casa, mas não vem jogando bem, não vem mostrando um futebol capaz de empolgar o torcedor. Ele já fez 11 jogos com a camisa do Vasco, nunca fez um gol. Não conseguiu fazer um gol com a camisa do Vasco. Teve um gol anulado lá em Brusque, um gol que muita gente contesta, mas foi anulado, e participou com uma assistência de um gol do Vasco lá em Campinas. Fora isso, absolutamente nada. Teve chance de fazer gols contra o Londrina, não teve competência para tal. 2 lances cara a cara. Expectativa grande, um jogador que eu posso dizer que dentro do Vasco é considerado uma enorme decepção, porque se conhecia o futebol dele da China, da Turquia, e que se esperava um pouco mais, mesmo não sendo um jogador bom na parte física, não estando 100%, vinha de lesões, não vinha jogando. O último jogo dele havia sido no dia 2 de março de 2022, portanto tem muito tempo, e aí ele joga esses 11 jogos, mas não rendeu. Mas se na parte técnica não está bem, pelo menos no emprego, na luta, e o Alex Teixeira tem sido extremamente tímido. Muita gente sentiu que ele se omitiu, inclusive, na partida contra o Londrina. Depois que perdeu os gols, teve uma chance de bater no escanteio, abriu mão, depois se escondeu, não apareceu, não veio buscar mais a bola, enfim, foi uma nulidade, uma grande decepção. E dificilmente vai continuar no Vasco para a temporada 2022. O que aconteceu com o Alex Teixeira? Pois bem, eu vou trazer depoimento de Edmundo, ex-craque do Vasco, que já passou por isso, foi, voltou em outras situações também, e ele vai falar sobre Alex Teixeira, se é ou não é, para o grande Edmundo, Edmundo Alves de Souza Neto, um dos maiores atacantes da história do Vasco, uma grande decepção, hein, Edmundo? Do fato dele ter ficado 6 meses sem clube, aí depois ele foi para a Turquia, ficou 6 meses lá também sem jogar. Ele é jovem ainda, tem muita força física, mas a parte técnica tá abaixo. A escalação dele e do Nenê juntos atrapalharam o Vasco. Coincidentemente, a queda se deu depois da chegada dele e a escalação dele e do Nenê de forma juntos em campo. Não está acontecendo isso, né? Agora o Nenê joga de titular e o Alex Teixeira fica de fora, mas é muito nítido que ele está sem confiança, que foi depositada em cima dele uma expectativa gigantesca e ele não está conseguindo botar em campo a expectativa que foi criada, e aí fica essa cobrança.
Acho que alguém plantou uma notícia muito ruim, que eu acho que deve ter soado muito mal no ouvido do Alex Teixeira, que dava conta de que o Vasco, a 777, não iria renovar o contrato com ele. Não sei se essa notícia, quem é que plantou essa notícia, mas, na verdade, essa notícia apareceu nos jornais do Rio de Janeiro, nos programas de rádio e televisão. E, cara, isso aí é um balde de água fria, um cara que tem uma história no clube, sabe? Oriundo das categorias de base, participou com muito talento do acesso em 2009, por isso foi vendido. E acho que esse cara precisava de ser tratado com um pouco mais de carinho. Mas, enfim, faz parte do cotidiano de um jogador de futebol. Acho que cabe a ele não se entregar, entender o que ele precisa melhorar, trabalhar em cima dessas necessidades e dar a volta por cima, cara. Ainda dá. Sabe, futebol não na série B, mas toda quarta e todo domingo você tem que matar um leão. Mas a oportunidade existe, sabe? Não é que você vai jogar só daqui a 6 meses. Não. Toda quarta e domingo. Você é cobrado toda quarta e domingo. E o torcedor ele é tão apaixonado e os programas de televisão também. Você vê seleção da rodada, não importa se você jogou bem ou mal. Não importa que seu time ganhou e se você fez gol. Então, assim, isso que é o norte para você fazer sucesso. E os torcedores, são pautados em cima disso. Então, cara, é melhorar, jogar, fazer gols e, fazer com que o Vasco volte à primeira divisão. Sabe? Lá no final, o resultado final é que importa. O torcedor do Vasco está pouco se lixando se o Vasco vai ser campeão. Quer dizer, não vai ser mais, né? Porque o Cruzeiro é que vai ser o campeão. Mas o Vasco não tá nem aí se vai ser campeão da Série B. O importante é subir. E, cara, sei lá, o último jogo é contra o Ituano, eu espero que o Vasco consiga o acesso um pouco antes, mas se faz o gol contra o Ituano e confirma o acesso, você sai nos braços da galera. Então, por isso precisa trabalhar. Eu não sei, eu não consegui observar ontem qual é a maior dificuldade dele, se é física, técnica, se é confiança. Não sei, não consegui. Gostaria de ter um papo com ele, assim, sabe, para entender, mas aparentemente, pelas entrevistas, pelo nascimento do filho, né, Alex Júnior, ele está bem, cara, ele está feliz, vive um momento de plena felicidade por ter voltado ao Vasco, por estar jogando num time gigante e que está com possibilidades de retornar à primeira divisão. Alex Teixeira, que deve viajar. Está bem, está em condição de jogo, não tem lesão nenhuma, deve viajar. A dúvida é saber, vai ser utilizado? Será que Jorginho tem expectativas em relação a ele? Sim, ele é um jogador que tem no histórico bons jogos, é bom jogador, mas infelizmente em 11 partidas não fez nenhuma que enchesse os olhos ou que trouxesse ao torcedor uma esperança, uma grande expectativa de que ele pudesse desequilibrar. Mas Alex Teixeira deve também viajar com o grupo para Ponta Grossa. Já tem uma confusão antes do jogo, uma confusão lamentável. O Vasco ontem comunicou por requerimento à CBF que exige o cumprimento do artigo 86, parágrafo 4º do Regulamento Geral de Competições da própria CBF, para que o preço de ingressos, de novo isso, seja igual para o setor de visitantes em relação aos demais praticados no estádio. Está sendo cobrado do torcedor do Vasco R$ 150 o ingresso de inteira e 75 de meia. E no jogo com o Vila Nova, agora recente, nesse final de semana, foi cobrado R$ 30 valores para inteira, R$ 15 para meia. Já aconteceu contra o CSA foi inclusive punido, em outros jogos também, se reclamou no jogo do Cruzeiro. O que é? É porque o Vasco tem torcida? Vai querer se meter a faca no Vasco sempre? O torcedor do Vasco tem que pagar a conta? Eu acho que a CBF precisa tomar uma atitude.
Os vascaínos estão pagando essa conta. O jogo que teve recente contra o CSA, inclusive o Borderô mostrou claro, apesar de serem 1.000 e poucos vascaínos, o valor que eles pagaram metade da renda, deram metade da arrecadação num estádio que tinham 13 mil pessoas aproximadamente. 1.300 vascaínos deram metade da renda, o que realmente é muito abusivo. E da mesma forma está se fazendo isso de novo agora nessa partida contra o Operário. O Vasco exige providências e que sejam cumpridos os direitos dos seus torcedores. É claro, até porque conta com a presença da torcida. Isso afugenta. Em Brusque também foi a mesma coisa. Enfim, tem sido abusivo com o Vasco sempre. Pelo menos é a nossa seara aqui. Eu não sei se com os outros clubes de camisa isso tem acontecido. Mas de qualquer forma é um absurdo. É um abuso de autoridade. E a CBF tem que tomar uma postura em relação a isso. O que é? Ganhar dinheiro em cima do torcedor do Vasco ou afugentar o torcedor do Vasco para que não tenha o grito nas arquibancadas? A CBF que se pronuncie e o Vasco vai exigir providências em relação a esse assunto, porque realmente é muito chato e é muito triste. Olha, para concluir o boletim AV desse domingo, quero dar um recado importante. O Vasco no Sub-17, que tem feito grande campanha no Campeonato Brasileiro, também o faz no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, venceu o Nova Iguaçu por 2-1 ontem e é líder da Taça Guanabara. Parabéns ao trabalho que está sendo feito na base do Vasco. Esse time Sub-17 é muito bom, o time Sub-20 é muito bom, enfim, tem muitos meninos talentosos. Jorginho tem inclusive colocado o time Sub-20, que treinou ontem contra os profissionais, sempre para fazer esse embate, algo que é muito bom, que vem alimentando nesses meninos a expectativa de volta e meia de ser utilizado no time profissional. Enfim, o Vasco vem fazendo um trabalho na sua base muito bom. Jogadores que têm demonstrado muito talento, têm dado prazer a quem vê. É uma pena que o time profissional esteja trazendo tanta tristeza ao torcedor cruzmaltino. Só para lembrar então, o Vasco treinou hoje de manhã, final da tarde se reapresentando, à noite viajando para Curitiba para o jogo da próxima terça-feira, 7 horas da noite contra o Operário. Tá apertado. Ituano tem 47, Vasco tem 49, mas tá ali o Bahia com 52, sem treinador, 53, o Grêmio também à beira de um ataque de nervos, mas o Vasco tem que fazer o seu papel. Ainda tem o Sport e ainda tem outras equipes, tem gente ali, tem o próprio Londrina, tem o Criciúma que chegou, enfim, o campeonato tá embolado, o campeonato tá difícil, o Vasco deu brecha, mas agora também precisa acabar com isso, precisa dar resultado, porque o torcedor cruzmaltino está muito preocupado. Para fechar, quero mandar 2 abraços, 2 aniversariantes desse domingo, meu querido JP Escofano, grande JP, que ontem fez um evento, mais uma vez peço desculpas, não pude comparecer em função de trabalho, em função de afazeres pessoais também, mas ao JP um grande beijo, um grande abraço, muita saúde, que ele possa trilhar um caminho de muita luz, é um moleque de muita, mas muita capacidade e que vai continuar brilhando muito. E ao meu querido padrinho, querido Bruno Barata, que também faz aniversário hoje, grande vascaíno de 4 costados, assim como toda a família. Bruno faz mais um ano de vida hoje. Brunão, beijo, meu amigo. Estamos ficando velho, mas, na verdade, jovens há mais tempo, né? Ficou até bonitão de rosto, tá mais bonitão. Grande abraço, Bruno. Bom domingo e um ótimo momento com toda a sua família, aproveitando seu aniversário. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno, bem cedinho. Curtiu o meu Acorda Vascaíno hoje lá no canal AV+? Amanhã de manhã tem de novo a minha coluna eletrônica todo dia de manhã. Dá uma curtida lá, dá uma acompanhada, se inscreve lá no canal AV+, também, é um canal muito bacana. De manhã tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha e à noite a gente tem a nossa tradicional live que vai ser um esquenta para o jogo de terça-feira, Vasco da Gama e Operário e Vasco, direto de Ponta Grossa. Decisão para que o Vasco continue com seu sonho de subir para a primeira divisão em 2023. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.